Segundo livro das Crônicas, capítulo 29, nós vamos fazer aí um apanhado do capítulo 29 até o capítulo 32. Não vamos ler tudo, claro, é uma porção muito grande, mas a gente vai passear um pouquinho aqui na vida e no reinado de Ezequias, tá? Na vida e no reinado de Ezequias. Enquanto você está procurando aí, tem gente que tem que olhar no índice para achar segundo Crônicas, outros estão enrolados aí com o aplicativo do celular. Eu gostaria de começar fazendo a pergunta: qual é o teu projeto de vida? Quais são os teus sonhos? Quais são as tuas metas? Quais são os teus propósitos? Para onde você está indo? Essa é uma pergunta extremamente relevante quando a gente fala para jovem, quando a gente fala para adolescente, e até mesmo quando a gente fala também para o pessoal que já está um pouquinho mais para lá da juventude. Por que não? Afinal de contas, todos nós vislumbramos o amanhã. Não sabemos se vamos chegar lá. Essa é a mais pura realidade. Estamos aqui agora. O Senhor nos deu esse tempo que se chama hoje. A gente não sabe se a gente vai ter o dia de amanhã. A gente não sabe se as irmãs que aqui estão vão poder vir no Congresso de Mulheres amanhã. Se às 8h30 do domingo a gente vai poder assistir a escola dominical. Se a gente vai poder vir aqui celebrar ao Senhor no culto dominical. A gente não sabe. Mas o fato é que, inevitavelmente, nós fazemos planos. Nós sonhamos, nós almejamos viver o amanhã. Devemos viver o hoje, o agora, o aqui e o agora. Porém, nós devemos também planejar. Corandeu, sempre, diante do Senhor, com a nossa vida entregue ao Senhor, inclusive para que Ele altere todos os nossos planos. Mas nós devemos planejar. É uma atitude sábia, prudente. Acontece, e ontem participando de uma live de líderes de adolescentes, pastor Henri, junto com a Josi me arrastou para participar dessa live, um dos participantes ele colocou algo muito verdadeiro. Estamos passando por esse momento, como a Lalisca falou aqui no momento de intercessão, único, momento da pandemia. Esse momento histórico único. É muito difícil que alguém aqui tenha um avô, uma avó, ou talvez até mais que isso, um bisavô, uma bisavó, que tenha vivido a última pandemia que assolou o planeta Terra, não é? Que foi da gripe espanhola, ainda na segunda década do século XX. A gente está falando aí de 100 anos atrás, cento e poucos anos atrás. E lá naquela época, as pessoas viveram, de certa forma, algumas experiências semelhantes à de hoje, não é? Todo mundo mascarado, todo mundo escondido, as pessoas tinham medo de estarem umas com as outras, porque é uma doença extremamente contagiosa, assim como o coronavírus. Muita gente morreu, muita gente mesmo, e aquilo ali foi algo terrível. Contudo, a gente está falando de 100 anos de distância, passou muito tempo. Para nós, que temos 12, 13, 14, 20, 24, 25, 26 anos, e outros um pouquinho mais, né, Henri? Só um pouquinho. O pastor Henri teve a idade dele denunciada, né, que fez aniversário recentemente, então já era. A gente que já passou um pouquinho mais, a gente não tinha visto um negócio desse, não é? E aí, quando a gente passa por uma crise desse tamanho, desse vulto, a tendência é a gente parar de planejar. Afinal de contas, a gente vê o quão inesperada é a história humana e como, de repente, alguma coisa pode vir e nos pegar de surpresa e a gente não saber mais o que vai acontecer. Não é verdade? É muito legal, aqui temos alguns, ver a experiência dos casais aí da pandemia, o pessoal que casou na pandemia, né? Temos aqui uns 4 casais aí que se casaram em 2020. Esse pessoal que casou em 2020, 2021 já, os casais da pandemia, tinham planejado festa, salão, não sei mais das quantas, aquele monte de coisa de casamento, né? E aí não pôde, mudou tudo, não é? E aí muitas pessoas, ao terem seus planos interrompidos dessa maneira, acabam tendo a seguinte postura: então também não vou planejar mais nada. Vou viver
seguindo o fluxo, deixa a vida me levar, vida leva eu. O cara vai tocando para frente a bola e não está mais nem aí. Isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. O Senhor nos deu a vida para que nós sejamos mordomos da vida, para que nós cuidemos do tempo que Ele nos concede. Nós não sabemos se será apenas agora aqui os meus 38 anos e uns meses, ou se eu vou chegar nos 100, sei lá, 90, 80, eu não sei. Mas o fato é que Deus sabe quanto tempo eu terei, e esse tempo Ele quer que eu use bem. Ele quer que eu use bem. E o exemplo do rei Ezequias é, para nós, muito significativo e simbólico, porque a gente vê o autor bíblico, tanto o autor do livro dos reis, quanto o autor do livro das crônicas, se preocupando em falar num longo e extenso texto sobre a vida de Ezequias. Você vai ver que vai ter alguns outros reis, que o autor o cronista, ou o autor do livro dos reis, ele simplesmente vai dizer assim, fulano reinou, assumiu com tal idade, ficou tanto tempo no trono, morreu e foi sepultado com seus pais. Tem reis aí que ocupam 2 versículos, 3 versículos. Agora Ezequias ocupa 4 capítulos, um texto longo. Por que será? A gente precisa lembrar que o texto bíblico, sim, é fiel à história, ou seja, quando nós lemos um texto como esse, nós podemos acreditar que essas coisas realmente aconteceram do jeito que aqui estão narradas. Contudo, a gente precisa lembrar também que o texto bíblico ele não tem como propósito primordial ser um livro de história. Pelo contrário, o propósito primordial da Escritura, da Bíblia Sagrada, é nos falar e nos ensinar sobre quem Deus é. E sobre aquilo que Ele faz enquanto Deus que se relaciona conosco. Então, quando o cronista, inspirado pelo Espírito Santo, separa essa porção tão grande para falar de Ezequias, a gente precisa ficar atento. Alguma lição importante sobre Deus e sobre a minha própria vida está aqui. Qual é o meu projeto de vida? E talvez quando você ouça essa palavra no primeiro momento, o seu projeto de vida seja, eu quero ganhar dinheiro, eu quero me formar, eu quero passar no Enem, eu quero constituir uma família, e tudo isso são propósitos bons, saudáveis. Outros, contudo, acabam desenvolvendo propósitos que não são exatamente tão santos assim. Nessa época de redes sociais, o sucesso muitas vezes é medido pelas pessoas, sobretudo pela juventude, pela quantidade de likes que você tem lá na tua postagem, não é? É muito legal ver que os queridos adolescentes usam o recurso das redes sociais para pregar o evangelho, para alcançar pessoas, isso é muito bom. Agora, assim como todos dessa geração, vocês também correm o risco de falarem assim, o meu projeto missionário não está dando muito certo não aqui, porque eu tive poucos likes. Queridos, não permitam que a medida do sucesso de vocês seja a quantidade de like. Porque o projeto missionário bem-sucedido é aquele que é fiel ao evangelho. O evangelho pregado, ele vai fazer o seu trabalho. Ponto. Mas aqui eu tive poucas pessoas me assistindo. Assistiu quem tinha que assistir. E aquele que assistiu, que ouviu a mensagem do evangelho, vai receber aquilo e aquilo vai dar fruto. Mas ninguém se converteu. O profeta Isaías foi chamado e ninguém se converteu. E Deus chamou para ele, quando Deus chamou Isaías, ele falou, você vai pregar e ninguém vai se converter. Imagina só, você recebeu um chamado desse. Por quê? Porque a palavra de Deus não volta vazia. Antes ela cumpre o propósito para o qual foi designada. Isso significa que se é para condenação, que seja. Se é para salvação, glória a Deus, haverá salvação. O nosso papel é pregar com fidelidade o evangelho. Mas nós corremos o risco
de começar a medir o nosso sucesso segundo os parâmetros do mundo. Quantos likes, quanto dinheiro, quantas pessoas me aplaudiram. Ah, queridos, muitas vezes a gente transforma isso no nosso propósito de vida e a gente começa a viver em função dessas coisas. E isso é muito perigoso. É claro que nós aqui que somos crentes, pelo menos a grande maioria de nós aqui, talvez até mesmo todos, ao receber essa pergunta, esse questionamento, qual é o propósito da minha vida, automaticamente a gente vai responder aquelas respostas padrão, não é? Não é verdade? Qual é o fim supremo de todo homem? Glorificar a Deus e gozá-lo eternamente. Não é? Catecismo de Westminster, pergunta 1. O camarada decorou aquilo ali e ele responde. Não é assim? A gente sabe, a gente conhece. Qual é o propósito da tua vida? Glorificar a Deus. Qual o propósito da tua vida? Agradar a Deus, fazer a vontade de Deus. Essas são as respostas padrão. Agora, a pergunta que muitas vezes a gente não sabe responder é a pergunta que vem depois. Beleza, glorificar a Deus, está certinho. Né? Vou te dar aqui um certo, aquele certo do professor, né? De caneta vermelha. Segunda pergunta da prova, como? Vou glorificar a Deus. Como, querido aluno? Aí os grilos cantam. Cri, 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 cri. Não sei. Aí o camarada começa a fumacinha. Aí ele começa também a colar as placas, né? Como o pessoal fala lá no quartel. E ficar naquela de sem saber e começa a enrolar, né? Sabe quando o cara começa a enrolar? Vocês são alunos, vocês enrolam na prova, eu sei disso. Né? Eu sei. Não, né? Alguns falam que não, mas enrolam. Enrolam. Não sabe a resposta daquela embromada e tal, joga qualquer coisa para ver se cola. Como eu devo glorificar a Deus? Ezequias nos mostra um caminho muito proveitoso de como devemos glorificar a Deus. Vamos lá? Capítulo 29, versos 1 a 11. Queridos, nós vamos ler assim na velocidade da luz, tá? Então, prepara aí. A gente vai ficar só em 2 Crônicas, você não precisa nem ir para outro texto, tá? A gente vai caminhar do capítulo 29 até o capítulo 32. 2 Crônicas 29, de 1 a 11. Ezequias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Abia, filha de Zacarias. Ou seja, Ezequias era um jovem, 5 anos mais velho que o Diogo. Ou seria 5 anos mais novo? Né, Diogo? Ele fez o que o Senhor aprova, tal como tinha feito Davi, seu predecessor. Agora, olha só, presta atenção. Se parou de olhar a Bíblia, já está errado. Olha a Bíblia. Olha. No primeiro mês do primeiro ano de seu reinado, ele reabriu as portas do templo do Senhor e as consertou. Convocou os sacerdotes, os levitas, reuniu-os na praça que fica no lado leste e disse: escutem-me, levitas, consagrem-se agora e consagrem o templo do Senhor, o Deus de seus antepassados. Retirem tudo que é impuro do santuário. Nossos pais foram infiéis, fizeram o que o Senhor nosso Deus reprova e o abandonaram. Desviaram o rosto do local de habitação do Senhor e deram-lhe as costas. Também fecharam as portas do pórtico e apagaram as lâmpadas. Não queimaram incenso nem apresentaram holocausto no santuário para o Deus de Israel. Por isso, a ira do Senhor caiu sobre Judá e sobre Jerusalém, e ele fez deles objeto de espanto, horror e zombaria, conforme vocês podem ver com seus próprios olhos. Por isso, os nossos pais caíram à espada, e os nossos filhos, as nossas filhas, as nossas mulheres foram levados como prisioneiros. Pretendo, pois, agora fazer uma aliança com o Senhor, o Deus de Israel, para que o fogo da sua ira se afaste de nós. Meus filhos, não sejam negligentes agora,
pois o Senhor os escolheu para estarem diante dele e o servirem, para ministrarem perante ele e queimarem incenso. Qual o contexto aqui? O contexto é que o reino de Israel não era mais um reino unido. Depois de Salomão estar morto, filho de Davi, o reino se dividiu em dois, e muitos reis ímpios promoveram, não apenas permitiram, mas promoveram a iniquidade no povo de Deus, tanto no reino do norte, que continuou sendo chamado Israel, quanto no reino do sul, chamado agora de Judá. Ezequias foi rei no sul, em Judá. Mas é importante a gente perceber que mesmo alguns reis sendo bons reis em Judá, em Jerusalém, a maioria deles não foi bom. A maioria deles não foi um rei segundo o coração de Deus. Não andou segundo a vontade de Deus, não fez aquilo que era o preceito da aliança. Por essa razão, quando Ezequias assume o trono, o que acontece é que ele recebe um reinado aos frangalhos. Por quê? Por conta da iniquidade do povo, por conta do pecado do povo, porque aquele pessoal falou assim, Deus falou, mas e daí? Eu não quero saber, eu vou procurar outro caminho. Deus falou que iria me fazer bem-sucedido a partir do momento que eu andasse em conformidade, de acordo com a sua aliança. Mas eu acho que tem coisa melhor para fazer. Eu acho que ao invés de me render à aliança que Deus estabeleceu, eu posso fazer uma aliança, por exemplo, com o rei do Egito. Eu posso fazer uma aliança com o rei da Síria. Eu posso até mesmo tentar impedir, pagando imposto, que outros reis poderosos ocupem a minha terra e me destruam. E era exatamente isso que o pessoal tentava fazer antes dele. Politicamente, era essa a realidade dos reis de Judá. Agora, por que os reis de Judá tentavam fazer dessa maneira? Porque eles deixaram de confiar no Senhor. Porque eles passaram a tratar o Senhor como qualquer outro Deus, como um dos muitos deuses falsos das nações que cercavam o povo de Deus naquele território. Eles, ao invés de confiar em Deus de todo o coração, o Deus que os havia arrancado do Egito, o Deus que havia aberto o Mar Vermelho diante dos seus pais, o Deus que havia colocado Davi no trono e prometido a Davi que o trono seria da sua casa, da sua família, por toda a eternidade, para sempre. Eles, ao invés de confiar no Senhor, eles passaram a tratar o Senhor simplesmente como um meio para eles terem algum tipo de bênção. Assim é quando nós desviamos o propósito da nossa vida do caminho que Deus tem para nós. Agora perceba, e o destaque que eu fiz quando li, ele é muito importante. Perceba no verso número 3, verso 3. Perceba que aí, Ezequias, ele não adiou o seu compromisso com Deus. Ele não deixou para amanhã. A primeira coisa que Ezequias fez, quando assumiu o seu reinado, foi ser fiel ao Senhor. Verso 3, no primeiro dia, do primeiro mês, do primeiro ano. Está aí, 2 Crônicas 29, 3. O que ele fez? Ele reabriu as portas do templo do Senhor e as consertou. Por quê? Porque o templo do Senhor estava abandonado. A adoração ao Senhor estava sendo relegada a algo do passado. Simples memórias, não algo que o povo vivenciava e praticava naquele momento. É muito comum a gente ouvir, e temos alguns pais aqui também, a gente ouvir, seja de adolescentes, de jovens, ou de pais de adolescentes e jovens,
algo parecido com isso aqui. Não, a adolescência do meu filho é o tempo dele estudar, é o tempo dele entrar na faculdade boa, é tempo dele abrir o caminho para a sua carreira. Afinal de contas, o que ele precisa mesmo no seu futuro é ter um bom emprego, é adquirir a estabilidade e a independência financeira, que são alguns mitos da nossa época. Estabilidade, independência, mitos, nada disso existe. O camarada pode ser milionário, bilionário, que quando a morte bate a porta, acabou. Acabou. Não se permita ter esse tipo de pensamento. Não. Planeje sim, inclusive a sua carreira, os seus estudos, mas sempre com o foco no Senhor. Com foco no Senhor. Deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Por quê? É uma troca, uma barganha que a gente faz com Deus? Ah, Deus, ó, tá vendo? Eu vou para a igreja, eu canto, eu levanto a mão, eu até tenho cargo no departamento, eu assino ata, né? Da igreja. Eu não perco uma EBD, estou lá direto. Agora então o Senhor tem que me dar tudo aquilo que eu quero. Não é isso que o texto está dizendo. O que o texto está dizendo é que quando Deus se torna a minha única e suficiente alegria, fonte de satisfação, aí sim, as minhas prioridades serão transformadas de tal maneira que eu desejarei aquilo que o Senhor deseja, eu amarei aquilo que o Senhor ama, eu sonharei com aquilo não que o Senhor sonha, porque Ele não sonha, Ele decreta. A minha mente será transformada completamente, as minhas prioridades, os meus sentimentos, o meu amor, o meu desejo, tudo isso será mudado. É por isso que a palavra de Deus diz que os mandamentos do Senhor não nos são pesados. Como assim? Deus manda coisa beça na Bíblia, né? Tem muita coisa lá. Quanto mandamento que tem na Bíblia, cara. E a gente cai direto, não é verdade? A gente peca todo dia. Como que a Bíblia vai dizer, como Deus vai dizer, então, que os seus mandamentos não nos são pesados? Aí a gente lembra de como Agostinho de Hipona explicou isso lá no século V a.C., depois de Cristo, perdão. Quinto depois de Cristo. Ele disse e escreveu nas Confissões: ame e faze o que queres. Ame e faze o que queres. Por quê? Porque se o meu amor é do Senhor e só do Senhor, tudo que eu quererei fazer agradará o Senhor. Agora a pergunta é: quando eu devo viver isso? No primeiro dia do primeiro ano. Agora, nesse momento. Não é para amanhã, não é para mês que vem, não é para ano que vem, não é depois que eu entrar na faculdade, não é depois que eu casar, não é depois que eu tiver emprego, não é depois que eu passar no concurso. Não! É agora. O Senhor, Ele tem algo maravilhoso para nós, agora, mas isso não está na faculdade, isso não está no emprego, isso não está no dinheiro, isso não está nos likes, isso não está na fama, isso não está nas palminhas, isso não está em nada desse mundo, está apenas e exclusivamente na presença de Deus e no fazer a sua vontade. Faça agora. Ah, mas eu só tenho 12 anos, agora. Ah, mas eu só tenho 20 agora. Mas eu só tenho 30 agora. Ah, mas eu já tenho 38 agora. Aí você vê como é que muda, né? A gente vai ficando velho, eu já tenho. Porque a gente começa a olhar para trás e fala: ah, como era bom a minha época de adolescente. Agora, queridos, nós só temos arrependimentos. O crente só tem arrependimento no tempo que ele perdeu fora
da vontade de Deus. Perda de tempo não é escolher o curso errado para fazer a faculdade. Não. Tem gente que tem sentimento, não tem? Talvez alguns jovens aqui tenham sentimento, eu fiz vestibular para direito, fiz 2, 3 períodos e na verdade depois eu vi que eu queria ser engenheiro. O cara mudou completamente, né? Uma coisa para outra, totalmente diferente. E isso acontece. E aí o cara vai lá, estuda de novo e passa. Aí vai fazer a faculdade de engenharia. Aí ele fala, agora sim, está certo. Aí a tendência é o quê? Perdi lá 1 ano, 2 anos, lá na faculdade de Direito, que não era o que eu queria, né? Perdeu nada, querido. Tudo isso é experiência, é bênção. Quando a gente caminha com Deus, tudo isso é oportunidade da gente ser mais parecido com Cristo, porque é isso que interessa, as outras coisas são secundárias. Mas o que ocorre é que às vezes a gente começa a avaliar que perdemos tempo na vida, porque não alcançamos valores que o mundo nos impõe. Não foi isso que Ezequias se permitiu viver. No primeiro dia do primeiro ano, ele reabriu a porta do templo, ele consertou as portas, ele mandou limpar aquela bagunça, ele reorganizou a adoração do Senhor, e ele mesmo conclamou o povo a seguir o seu exemplo, o exemplo de alguém que se coloca diante de Deus e fala, rendido, Deus, aqui estou para o Senhor fazer o que quiser da minha vida. Se você avança um pouquinho no capítulo 29, você vai ler o seguinte, a partir do verso 27. Então Ezequias ordenou que sacrificassem o holocausto sobre o altar. Iniciado o sacrifício, começou também o canto ao Senhor, ao som de cornetas e dos instrumentos de Davi, rei de Israel. Toda a assembleia prostrou-se em adoração enquanto os músicos cantavam e os corneteiros tocavam, até que terminou o holocausto. Então o rei e todos os presentes ajoelharam-se e adoraram. O rei Ezequias e seus oficiais ordenaram aos levitas que louvassem o Senhor com as palavras de Davi e do vidente Asaf. Eles louvaram com alegria, depois inclinaram suas cabeças e adoraram. O que a gente vê aqui nesses 4 versos? Nós vemos 2 coisas que são muito importantes para que a nossa vida tenha um bom começo, a nossa vida cristã tenha um bom começo. Ou talvez, para muitos de nós aqui nessa noite, um recomeço. Porque Deus não se cansa dos nossos recomeços. Mas tem que ser agora. Não pode ser amanhã, pode ser semana que vem. É agora. O que a gente percebe nesses últimos versos que eu li? A gente percebe que 2 coisas marcaram essa retomada, esse bom começo do reinado de Ezequias e esse reinício da história do povo de Judá. Primeiro, o evangelho foi proclamado. Como assim, pastor? Onde que tem evangelho aqui? Não tem evangelho aqui em lugar nenhum. Tem, verso 27. Ezequias ordenou que sacrificassem o holocausto sobre o altar. O holocausto sacrificado sobre o altar, hoje, à luz do Novo Testamento, da revelação de Jesus completa, nós entendemos que é uma figura que aponta para a cruz. O que essa gente tinha nessa época? Eles tinham aquele animal que era morto no altar. E isso ensinava a eles que o perdão dos pecados era possível. Nós não precisamos viver em desespero por causa dos nossos próprios pecados e das nossas escolhas erradas. Nós podemos viver com alegria. Por quê? Porque a morte que era nossa foi sofrida por outro. Esse animal morto no holocausto aponta para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O evangelho foi proclamado.
há salvação. Por pior que seja a minha situação, por mais afundado que eu esteja no pecado, por mais escravizado que eu esteja nas coisas desse mundo, hoje, não amanhã, não depois, hoje, o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Hoje, o Evangelho foi proclamado. Mas não apenas o Evangelho foi proclamado, a adoração foi retomada, porque onde o Evangelho traz bom fruto, a alegria reina. E não apenas ela nos enche de euforia. Na verdade, a nossa alegria é muito melhor do que qualquer euforia. A nossa alegria, ela é poder. A alegria do Senhor é a nossa força. Ah, queridos, você quer começar bem ou você quer recomeçar bem? Pregue o Evangelho para si mesmo. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores, dos quais eu sou o principal. Paulo não disse isso no momento da sua conversão. Ele disse isso já sendo um apóstolo maduro ao final do seu ministério. Ao final da sua vida. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Acorde de manhã e diga isso para você. Ah, pastor, mas peraí, calma aí. Nada disso. Eu não sou Fernandinho Beiramar, não sou traficante, não sou bandido, não sou matador, nada disso. Que história é essa que eu sou o pior dos pecadores? É, porque você e eu deveríamos conhecer os nossos pecados muito mais do que o pecado de qualquer outra pessoa. Se a gente fosse honesto com a gente mesmo, e o Evangelho é isso, é honestidade, é coração aberto, é a luz que mostra toda a sujeira, é o levantar do tapete, sabe aquele tapete? Tu varre e esconde a sujeira, o Evangelho vem, ó, fum, de uma vez, levanta, põe tudo para cima, e a gente fala, sim, sou pecador, mas fiel é a palavra, Jesus Cristo veio ao mundo salvar pecadores. Então, mais um dia eu andarei como um salvo, como um pecador perdoado. E aí, eu vou seguir a minha vida como um adorador. Eu vou para a escola adorar, eu vou me relacionar com meus pais em adoração. Veja como isso muda completamente a nossa perspectiva. Quando meu pai e minha mãe me mandam fazer determinada coisa, aquilo não é mais uma chatice. Aquilo é um ato de adoração ao Senhor. Quando eu fujo do pecado que se apresenta para mim como algo maravilhoso, eu falo não, porque mais vale obedecer a Deus do que aos homens. Ah, meus queridos, muito mais a gente poderia dizer, mas a gente precisa caminhar. Eu quero concluir aqui essa primeira etapa, falando, ou lendo para vocês, o verso 35, o verso 36. Porque talvez você pense assim, ah, pastor, você não sabe como está a minha vida, você não sabe como eu estou enrolado na vida, como está esquisito, meu namoro está todo errado. O que eu vejo na internet não presta, só me encho de lixo. As pessoas me veem na igreja, acham que eu sou um santo, mas na verdade quando eu estou sozinho, de fato eu sou mesmo o pior dos pecadores. E essa é a melhor consciência que alguém pode ter. Não é? Mas isso muitas vezes faz com que a gente olhe para nós mesmos e diga assim, eu não tenho como sair desse buraco. E não tem mesmo não. Não tem mesmo não. Mas Jesus tem como te tirar. Então, meu amigo, esquece tudo. Deixa tudo, então vem, como dizia antigamente, né, pastor? A gente cantava antigamente. Deixa tudo para trás e vem. Ou como mais antigamente ainda a gente cantava, eu venho como eu estou, eu venho como eu estou.
Porque Jesus por mim morreu, eu venho como eu estou. Eu não vou ouvir depois que eu mudar. Eu não vou ouvir depois que eu consertar as coisas. Eu não vou ouvir depois de arrumar algum relacionamento quebrado. Eu não vou ouvir depois de pecar lá no meu namoro. Não, eu vou ouvir agora. Agora, olha o que acontece. Houve holocausto em grande quantidade, verso 35. Oferecidos com a gordura das ofertas de comunhão e com as ofertas derramadas que acompanhavam esses holocaustos. Assim foi restabelecido o culto no templo do Senhor. Ezequias e todo o povo regozijavam-se com o que Deus havia feito por seu povo, e tudo em tão pouco tempo. Assim está na Nova Versão Internacional. Se você procura as outras versões, é muito interessante. Porque ninguém sabe traduzir essa última palavra do verso 36. A ideia aqui é de algo feito rápido. Algo feito de repente. Há uma versão da Bíblia, chamada Almeida, século 21, traduz essa última palavrinha aí, que a NVI coloca em tão pouco tempo, como de improviso. Eles fizeram tudo isso, de improviso. Sabe por quê? Porque quem realmente entende a necessidade que tem da cruz, não se preocupa com religiosidade, com casca de crente, em fazer a vida cristã para inglês ver, para mostrar para os outros. Quando realmente a gente se derrama diante do Senhor, por conta da realidade, da seriedade do nosso pecado e da maravilhosa oferta que Ele faz no Evangelho para nós sem merecer absolutamente nada. Nós não nos preocupamos com quem está ao nosso lado ou com quem nos assiste. Nós simplesmente corremos para a cruz. Corremos para a cruz. E isso em tão pouco tempo. Ou então, de improviso. Eu venho como estou, porque Jesus por mim morreu. É agora, não é amanhã, é agora. Primeiro ponto, então, para viver uma vida que agrada a Deus, é comece bem. Vamos lá? Vamos todos juntos? Comece bem. Mais uma vez, comece. Está meio esquisito isso aí, né? Cada um está falando uma hora, né? Vamos lá, 1, 2, 3. Isso aí, que bonito. Muito bem. Segunda lição que nós aprendemos na vida de Ezequias, de como devemos viver uma vida que agrada a Deus. 2 Crônicas 30, 6 a 9. Capítulo seguinte aí. Avança mais um pouquinho. Por ordem do rei, mensageiros percorreram Israel e Judá, com cartas assinadas pelo rei e pelos seus oficiais, com a seguinte mensagem: Israelitas, voltem para o Senhor, o Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, para que ele se volte para vocês que restaram e escaparam das mãos dos reis da Assíria. Não sejam como seus pais e seus irmãos, que foram infiéis ao Senhor, o Deus dos seus antepassados, de maneira que ele os deixou em ruínas, conforme vocês veem. Portanto, não sejam obstinados como seus antepassados, submetam-se ao Senhor. Venham ao santuário que ele consagrou para sempre, sirvam ao Senhor o seu Deus, para que o fogo da sua ira se desvie de vocês. Se vocês voltarem para o Senhor, os que capturaram seus irmãos e seus filhos, terão misericórdia deles. E eles voltarão a esta terra, pois o Senhor, o seu Deus, é bondoso e compassivo. Ele não os rejeitará se vocês se voltarem para ele. O que acontece? Ezequias não guarda a bênção somente para si ou para aqueles habitantes de Jerusalém. Ele manda a carta e chama todo mundo, de toda a região de Judá, mas também o pessoal lá de cima, lá do norte. E fala, venham também, venham para celebrar o Senhor no templo do Senhor. Quem sabe assim, o Senhor manifeste a sua misericórdia sobre nós e não prossiga punindo e castigando a nós por conta da infidelidade dos nossos pais.
Verso 12. Já em Judá, a mão de Deus esteve sobre o povo, dando-lhes unidade de pensamento, para executarem o que o rei e os seus oficiais haviam ordenado, conforme a palavra do Senhor. Pula mais um pouquinho, verso 15. Abateram o cordeiro da Páscoa no dia 14 do segundo mês. Os sacerdotes e os levitas, envergonhados, consagraram-se e levaram holocaustos ao templo do Senhor. E assumiram seus postos, conforme prescrito na lei de Moisés, homem de Deus. Os sacerdotes aspergiram o sangue que os levitas lhe entregaram. Visto que muitos na multidão não haviam se consagrado, os levitas tiveram que matar cordeiros da Páscoa para que todos os que não estavam cerimonialmente puros, e que por isso não podiam consagrar os seus cordeiros ao Senhor. Embora muitos dos que vieram de Efraim, de Manassés, de Issacar e de Zebulon não se tivessem purificado, assim mesmo comeram a Páscoa, contrariando o que estava escrito. Mas Ezequias orou por eles, dizendo: queira o Senhor, que é bondoso, perdoar todo aquele que inclina o seu coração para buscar a Deus, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, mesmo que não esteja puro de acordo com as regras do santuário. E o Senhor ouviu a oração de Ezequias e não castigou o povo. O que a gente vê aqui? A gente vê que gente de tudo quanto é lugar vem. Atende aquele chamado. Ezequias chama todo mundo, o pessoal vem. E vem para o templo, porque o templo é lugar de adoração. É o lugar do encontro com Deus. E essa gente vem porque eles estavam sedentos, eles estavam precisando desse encontro. E vindo então, eles se encontram com Deus. Como? Mais uma vez, o evangelho do holocausto, a adoração do canto, da comunhão, veja que a unidade de pensamento, veja que os animais são mortos, apontando para o sacrifício que perdoa pecado. Ah, meus queridos, tudo isso nós observamos aqui. Obrigado. E não podemos deixar de observar a intenção do coração dessa gente. Motivados, claro, pelo coração piedoso de Ezequias, desse rei de Judá. Essa gente queria o avivamento. Essa gente queria a vida de Deus. Precisamos começar bem. Mas precisamos constantemente buscar o avivamento. O que seria isso? Quer dizer então, pastor, que eu preciso ir para aquela igreja do sapatinho de fogo? Não, nada a ver uma coisa com a outra. Nada a ver. A contrição muitas vezes acontece quando Deus visita a sua igreja de forma impressionante e sobrenatural, enquanto um homem, como foi Jonathan Edwards, pastor do século XVIII, lê o sermão à luz da lamparina. Lê. Já pensou se eu estivesse lendo aqui há 40 minutos, mais ou menos, que eu estou falando, 50 minutos? Se eu estivesse lendo, é isso aí. Jonathan Edwards leu um sermão intitulado, olha o título da mensagem, Pecadores nas mãos de um Deus irado. Esse era o título. Hoje, se você apresenta esse título, metade da igreja levanta e vai embora. Né? Pecadores nas mãos de Deus irado. O cara leu. Mas sabe o que aconteceu ali? Aconteceu a visitação do Espírito de Deus. Como? Teve bola de fogo, sapatinho de fogo, sei mais o que de fogo? Não, o fogo do Espírito Santo veio para queimar o pecado e para purificar o coração daquelas pessoas. Houve contrição, houve quebrantamento, houve arrependimento, houve conversão. Ah, gente, quando o Espírito Santo de Deus visita a igreja, o que há é isso. Corações contritos e quebrantados na presença de Deus. Ah, pastor, mas quer dizer que a pessoa não pode sentir mais nada? Cada um vai ter a sua experiência e nós a respeitamos. Mas é fundamental que você entenda
que não adianta nada o camarada ter um monte de experiência no momento da liturgia, quando ele sai da porta da igreja e vive a mesma vida que vivia antes. Não adianta absolutamente nada, não há avivamento nisso. Avivamento há quando as pessoas são transformadas pelo poder do Evangelho, e essa gente tinha sede disso. Eles desejavam ardentemente pela visitação de Deus, esqueceram-se até de algumas cerimônias de purificação religiosa. Mas não tem importância, porque Deus vê o coração. Misericórdia quer e não sacrifícios. Verso 23. E toda a assembleia, eles já tinham vivido aquilo, celebrado daquela maneira, mas olha só o verso 23, e toda a assembleia decidiu prolongar a festa por mais 7 dias, e celebraram com alegria. Ah, irmãos, sim, quando o Santo Espírito de Deus visita a sua igreja, produzindo quebrantamento, conversão, despertamento, chamamento, nós não queremos que isso acabe logo. Nós queremos que isso se prolongue. Sim. Houve transformação de vida. Capítulo 31, verso 1 e 2. Quando a festa acabou, os israelitas saíram pelas cidades de Judá e despedaçaram as pedras sagradas e derrubaram os postes sagrados. Eles destruíram os altares idólatras em todo Judá e Benjamim, e em Efraim e Manassés. Depois de destruírem tudo, voltaram para as suas cidades, cada um para a sua propriedade. A adoração prosseguiu. Ezequias ordenou que os sacerdotes continuassem a adoração, mas veja que essa adoração não era mera liturgia, ritual, não era só ritual, era algo que espelhava o coração daquela gente. Sim, eu devo começar bem. A vida que agrada a Deus é a vida que começa bem, como Ezequias começou, mas ela se prolonga buscando o avivamento. Buscando o avivamento. Queridos, a vida de Ezequias prossegue, mas eu não vou prosseguir aqui por causa do tempo. Vou encerrar agora, mas eu não posso deixar de desafiar cada um de nós que aqui estamos. Muitas vezes, queridos, nós chegamos até este lugar depois de uma semana, de um dia, de um mês, talvez, ou de um período até maior de tempo, com o nosso coração longe de Deus. A gente vem porque o pai e a mãe mandaram, trouxeram, vieram de carro até o portão, entregaram vocês aqui, e daqui a pouco vão buscar. A gente vem porque eu tenho compromisso, afinal de contas eu canto no coro, o coro vai cantar, eu tenho que vir. A gente vem, tem outra coisa para fazer. Mas na verdade, muitas vezes nós nos achegamos até este lugar com o coração longe de Deus. E isso pode se dar de diversas maneiras. É possível que haja pessoas aqui, meninos, meninas, jovens, todos somos jovens aqui, que estão com o coração longe de Deus, estão com o coração nos valores desse mundo, não estão preocupados com a vontade de Deus, estão preocupados em fazer aquilo que me agrada, que agrada a cada um. E isso se manifesta de diversas maneiras, queridos. Isso se manifesta quando eu ligo o meu celular, o meu computador, para ver o que eu não devo lá na internet. Afinal de contas, aquele momento de prazer, de satisfação, ele é para mim, naquela hora, mais importante do que os valores de Deus. Essa é a mais pura realidade, não tentemos nos enganar.
Isso se manifesta quando eu digo, eu vou conseguir, eu vou conquistar, eu estou me esforçando, eu vou fazer e eu vou acontecer porque eu mereço. E nutrimos um coração soberbo, orgulhoso, autossuficiente, que não depende de Deus. Isso se manifesta quando nós não amamos a quem está ao nosso redor. E vendo o pecado do nosso amiguinho, da nossa amiguinha, do outro jovem da igreja, eu não falo nada. Afinal de contas, às vezes eu fico pensando assim, se eu falar, ele não vai querer mais ser meu amigo. Temor de homens, eu temo a opinião dos outros. Isso se manifesta, queridos, quando eu ajo de forma egoísta e olho apenas para mim. Me preocupo em vir para a igreja, em ter a vaga para o meu carro, em ter um banco acolchoado, ar-condicionado funcionando, afinal de contas eu dou o dízimo. Mas eu não estou nem aí para o camarada que está lá no outro lado do mundo, morrendo sem nem saber o nome de Jesus. Ah, meus irmãos, nós precisamos hoje, não amanhã, hoje, recomeçar. Hoje precisamos recomeçar. E talvez haja pessoas aqui que hoje queiram recomeçar. Se você quer recomeçar, apenas nesse momento quem quer recomeçar, ou talvez alguém aqui queira começar, porque nunca teve o início verdadeiro, não conhece de fato a Jesus, às vezes até religioso, membro da igreja, mas não conhece Jesus como seu salvador pessoal. Se você quer recomeçar, ou simplesmente começar a vida com Deus, que é a única vida que vale a pena, fique de pé nesse momento. Não fique com vergonha, não se preocupe. Sabe por quê? Porque eu também estou aqui nessa hora. Eu preciso recomeçar. Se você comigo quer recomeçar, porque você tem pecados não confessados, porque você tem posturas espirituais erradas que você não deveria ter, porque você muitas vezes confia mais na palavra do homem do que na palavra de Deus, fique de pé comigo para fazer essa oração. Eu quero fazer esse convite com você. Nós não estamos sozinhos. Nós somos comunidade. Ezequias mandou as suas cartas e o povo veio. O povo veio porque tinha sede. Sede desse recomeço. Sede desse encontro. Ou simplesmente reencontro. Sim, essa palavra é para crente também. Essa palavra é para aqueles que falam agora para Deus, Deus, eu quero recomeçar, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Que nós possamos viver assim, e que agora, não amanhã, nem depois, nem mês que vem, nem ano que vem, nem lá quando eu for velho, não, agora, eu experimente o renovo de Deus. Eu experimente dessa graça maravilhosa que inunda meu coração e que deixa entranhado dentro de mim a noção clara de que o Senhor é suficiente. A sua graça me basta. Sim, eu quero recomeçar. E aqui há muitos que comigo também querem, não por causa de mim, nem por causa daquilo que eu falei, nem por causa de Ezequias, mas por causa de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que arranca o pecado do nosso coração, porque se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Eu e você podemos sair daqui completamente diferente de como entramos, deixando de lado, deixando para trás toda a confiança nas coisas desse mundo e confiando somente em Deus, porque Ele nos basta, porque Ele é suficiente.
Que Deus abençoe cada um que está de pé. Antes de orar, contudo, eu quero desafiar toda a igreja, todos nós que aqui estamos, a buscarmos o avivamento. Buscar avivamento não é coisa de pentecostal. Buscar avivamento não é coisa de igrejas novas, recentes. Buscar avivamento é um princípio bíblico. Agora, o que nós queremos é o verdadeiro avivamento. É o Espírito Santo de Deus movendo os corações. É o Espírito Santo de Deus enchendo a nossa vida. De modo que às vezes, quando eu estou desanimado, eu lembro que eu tenho a vida de Deus em mim. Igreja de Campo Grande, juventude de Campo Grande, vocês querem que grandes coisas aconteçam? Que verdadeiras coisas grandes aconteçam, não um templo cheio, não estardalhaço, não barulho, não visibilidade, nada disso. Mas o passear livre do Espírito Santo de Deus nos nossos corações, chamando missionários, convertendo através de nós, fazendo sinais, curando o enfermo, libertando o cativo pelo inimigo. Se você quer ver isso acontecer, você também fique de pé nesse momento. Ah, pastor, eu não preciso de um recomeço, mas eu quero ver mais. Você quer ver mais? Então faça comigo essa oração. Você quer ver mais de Deus? Você quer experimentar mais do Senhor? Você quer ver o Senhor fazendo grandes coisas através de você? Às vezes naquele encontro individual do discipulado. Sabe aquele discipulado que a gente falou semana passada? E que já está sendo uma grande bênção. Sim, ninguém está vendo. Mas Deus está. A gente não precisa de like nenhum. A gente precisa da palavra implantada profundamente no coração do seu povo. E aí o Senhor fará, e continuará fazendo, e fará ainda mais grandes coisas no meio de nós. Mas para isso nós devemos nos santificar. Santificai-vos hoje, e o Senhor fará maravilhas no meio de vós.